E sobre o sagrado e o profano, para dar um exemplo bem fácil, assim, simples, dar um exemplo de uma música, exatamente. A gente está aqui no nosso contexto social, nosso âmbito social, nós temos, infelizmente, dentro da cultura, artistas que fazem músicas boas, que glorificam a Deus, e artistas que não fazem músicas boas. Fazem música com duplo sentido. Hoje estamos no tempo do sentido direto, né? Que manda a criança, a novinha, fazer aquilo ou isso, e realmente isso não glorifica a Deus. Isso é algo profano, porque profana a santidade de Deus. E isso não tem o apoio de Deus. Se você é artista e faz esse tipo de arte, infelizmente, meu querido, a sua arte é uma péssima arte. E entrando na questão do sagrado, mais propriamente dito, as pessoas tendem a consagrar coisas que não são consagradas, né? Nós precisamos consagrar a nossa vida diante de Deus, mas a arte em si, ela não é cristã, a arte ela não se converte. O cristão é a pessoa que faz. A intenção boa do autor de fazer, ou do artista, em fazer a música. Então quebra totalmente esse paradigma de que o cristão ele só pode ouvir a música que tem esse rótulo gospel, ou seja, a música ela é santa. As pessoas dizem que a música é por ser gospel, mas como nós vimos de tudo isso e colocando, dando o exemplo da música, porque é uma coisa mais fácil de entender, que tem a música feita por cristãos e a música que as pessoas dizem secular, né? Então fica bem fácil entender. A música ela pode adorar a Deus, glorificar a Deus, se for um MPB, por exemplo, falando, como eu já disse, né, da natureza ou de um amor. Ela não precisa ter o rótulo e ela não se consagra, né, ela não se santifica a música. O autor, o artista é que é consagrado, o artista que é santo diante de Deus. E também uma coisa bem interessante que as pessoas pegam esse link e fazem justamente o oposto. Eles vão colocar que eu posso, você pode assistir um filme, a gente pode assistir uma série, a gente pode comprar um carro, fazer coisas que são da graça comum, que muitas vezes são seculares, muita gente vai falar assim, mas eu não posso ouvir uma música de um cantor que não é cristão. É muita incoerência, né? É uma coisa muito contraditória, né? E se a gente ainda não foi tão claro como a gente quer, talvez, eu quero ser mais claro. Ouvir música que não é gospel não é pecado. Nós não encontramos na escritura base para defender essa visão de que eu ouvi uma música que não é feita por cristão, uma música que não é congregacional, uma música que não é confessional, é pecado. Então, não é pecado, você pode ouvir uma música boa, uma música que foi feita por um não cristão, porque afinal nós estamos no mundo e como o Diego acabou de falar, diariamente nós consumimos coisas feitas por pessoas que não professam a fé. A própria literatura. Ou você acha que você vai conseguir ser um doutor, você vai conseguir ser um advogado, você vai conseguir ser um professor? De que forma? Apenas lendo a Bíblia? O próprio teólogo ou o próprio historiador, historicista, ele precisa ler muita coisa que foi feita até por filósofos ateus, autores ateus, né? E uma coisa bem interessante é que você não pode comparar a Bíblia com esses tipos de livros, esses tipos de estudo. A Bíblia não se compara a nenhum outro estudo. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando pessoas fazem isso, eu não posso ler tal livro porque não glorifica a Deus, eu tenho que ler só a Bíblia porque a Bíblia ela é mais importante. Todo mundo sabe que a Bíblia é mais importante que esses livros. O cristão, que é cristão, ele sempre vai estar lendo a Bíblia. Independente, mas ler literatura também é imprescindível para o seu crescimento acadêmico. E é importante porque quando o cristão ele se dedica, né, no conhecimento da palavra e em se dedicar à leitura, ele vai pegar todo e qualquer outro tipo de arte, literatura ou qualquer outra e julgar através do conhecimento bíblico. Eu só vou ver se aquele filósofo ele disse alguma coisa verdadeira ou se aquele poeta disse alguma coisa verdadeira à luz da Escritura. Se ele disse algo contrário ao que está na Escritura, então ele está errado e a Bíblia sempre está correta, né? Os próprios ateus, as pessoas que vão de encontro à fé, eles procuram conhecer a Bíblia para debater, né? Conhecer a Bíblia para refutar os conceitos bíblicos ou a nossa fé. Então é bom o cristão ter conhecimento nas outras esferas também, não ficar preso assim no gueto religioso, num gueto gospel e abranger mesmo o pensamento, sair da caixa
e procurar compreender e dialogar mais com o mundo, com a arte, com a cultura. Da mesma forma é com os filmes. A gente falou agora há pouco sobre as músicas, literatura, da mesma forma é com os filmes. Você não vai só assistir filme gospel, só porque é gospel, né? Não, mas você também vai assistir e assiste outros filmes com outros conteúdos bons que são produzidos por não cristãos. Como é o caso, vou dar um exemplo, Moisés, que saiu o filme de Êxodo, né, falando sobre a história de Moisés, que foi produzido por não cristãos. E se você for analisar, tem vários erros teológicos dentro dele. Muitos. Mas e aí? Eu vou deixar de assistir por causa disso? Não. Essa é a questão. Você assiste um filme feito por um não cristão só porque fala de algo da Bíblia, mas você não assiste um filme feito por não cristão que é relacionado sobre a natureza, o amor, a vida. Isso não faz sentido. Você pode questionar, mas muitas vezes o autor de um filme, ele faz um filme ou cria uma arte com uma intenção errada, com uma motivação, ou até mesmo, como muitos dizem, né, tem gente que faz consagração espiritual de filme, ou seja lá com a arte. E aí é importante a gente voltar aqui naquilo que a gente já disse. Isso é tudo fruto de graça de Deus. Quando um ímpio faz uma coisa que é boa, mas mesmo que a intenção dele seja errada, seja má, mas se ele fez alguma coisa que seja boa, é pela graça de Deus, por essa graça comum, não pela graça que revela Deus como um Salvador, mas uma graça comum, como a gente já falou bem aqui, né? De dar dons, bênçãos às pessoas, não só aos seus, né, os eleitos, mas aos ímpios também. Será que pode qualquer tipo de arte no culto? O que será que realmente a Bíblia fala sobre isso? Será que existe uma base bíblica que defende isso? E um texto muito interessante que as pessoas usam muito para defender que pode sim dança no culto e outras demais coisas é o Salmo 149 e o Salmo 150. No verso 3 vai dizer: louvem eles o seu nome com dança, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. E no 50 é o verso 4: louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos e cordas e com flautas. Mas uma coisa que é meio interessante, já de cara que a gente tem que parar para analisar, é que esse texto aqui, em momento nenhum, ele está falando sobre o culto a Deus. E a gente conhece, se você for estudar a história de Israel, existiam as festas de lua nova. Isso. E outras demais festas. Nessas festas eles dançavam, comiam, bebiam para a glória de Deus. Eles cantavam, eles dançavam. E tudo isso o salmista fala. Deveriam entrar na presença do Senhor com cânticos alegres, novos cânticos, salmos, hinos, com harpa, som da harpa, com outros instrumentos musicais, justamente neste contexto de festas ao Senhor. E não no culto ao Senhor. Porque a questão do culto ao Senhor já é uma forma diferente. Podemos usar o simples fato e exemplo de que se a gente for no teatro e ver um teatro, uma dança, um balé, como tudo que a gente já falou, cremos que aquilo glorifica a Deus, mas não é um culto a Deus. As pessoas não estão cultuando a Deus, mas aquela arte, pela beleza dela, ela glorifica a Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 26, ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então o apóstolo Paulo claramente aqui, ele coloca critérios para o culto. E essa última frase do verso que diz que tudo precisa ser feito para glorificar a Deus. Então no nosso entendimento, nós acreditamos que Deus ele quer ser adorado no seu culto que ele instituiu, né, para a sua igreja, da forma como a Bíblia prescreve o culto. E na nossa geração nós vemos principalmente 3 tipos de artes, né, no culto, entrando nos cultos evangélicos, que é a música, que é o teatro muitas vezes e a dança. Mas nós não achamos base para a dança e o teatro e não podemos ver como isso pode edificar alguém num contexto de culto. Mas a música, ela é constituída por Deus no culto, como o apóstolo Paulo escreveu, né, que fala de cantar com hinos e hinos de louvor a Deus, né, para glorificar a Deus, porque a igreja canta, a igreja participa. Na maioria das vezes na dança ou no teatro é uma apresentação.
e não uma coisa... Uma comunhão. Não uma coisa de comunhão, uma coisa coletiva ou corporativa, né? Como são os hinos, que a igreja toda adora a Deus. E podemos até colocar aqui aquelas igrejas que tem um show musical, né? Então as pessoas não adoram, mas apenas às vezes acabam assistindo só a uma banda se apresentar, um show. Mas o papel da música, do hino, do louvor na igreja é a igreja como corpo em comunhão a adorar a Deus. E aí já fica uma dica, né? Músicas que a igreja cante, músicas que a igreja toda conheça e cante junto e adore a Deus. E concluímos dessa forma, tentando fazer com que nós entendamos essa relação que deve ter entre o cristão, a pessoa que foi alcançada por Deus, pela graça de Deus e recebeu uma nova mente, né? Uma mente renovada, com a relação dela com a música ou com as artes de forma geral. Temos que ter sabedoria, julgar todas as coisas e sim estar usando a nossa liberdade, não para libertinagem, né, como o apóstolo Paulo bem escreve, nós já lemos aqui, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, mas usando a nossa sabedoria, a sabedoria que Deus nos dá, e julgando todas as coisas e entendendo, né, aquilo que é bom para nós, nos entretermos, né, e consumirmos como arte, e aquilo que não é. Se você gostou, dá seu joinha aí, compartilhe, deixe nos comentários aquilo que você discorda, que concorda e dê opiniões para que a gente possa crescer, né? O nosso intuito é fazer você pensar. O intuito também de você contribuir para que a gente possa ser edificados por vocês também e as vossas opiniões. Até a próxima sexta-feira, próxima semana, com mais um vídeo do nosso vlog Você que Pensa. Você que pensa.